mais um episódio do Mentes que Conectam, que você está acompanhando aqui pela Band do Rio Grande do Sul. Nós também passamos toda a programação na Band News 99.3, o Mentes que Conectam, esse espaço que ele veio para abrir comunicação sobre trajetória profissional, sobre carreira, sobre saúde e sobre finanças. Como as decisões que a gente vai tomando no nosso dia a dia podem impactar a nossa vida. E como impactam, como elas fazem parte de quem nós somos. Hoje o nosso tema, ele é um tema que está muito relacionado à realidade brasileira. Nós vamos falar sobre gestão de pequenos negócios. E nós estamos falando, o nosso programa ele é atemporal, mas nós estamos gravando nesse final de dezembro, final de 2025, que é realmente para a gente acordar e entrar 2026, entrar nos novos tempos que estão sempre batendo a nossa porta de uma forma diferente. A gente entender que o tamanho da gestão não tem nada a ver com o porte da empresa que nós temos. Eu posso ser uma microempresa. Eu preciso pensar na gestão, eu preciso pensar como que eu vou conduzir o meu negócio para me sentir mais realizado, para ter melhores resultados na vida e nos negócios. E aí, então, para a gente falar sobre essa gestão real e muito também focada, porque a experiência da nossa convidada conversa muito com os escritórios jurídicos, e nesses espaços os papéis se misturam, às vezes tem confusões, às vezes as relações de negócio acabam interferindo na família, as relações da família interferem nos negócios, às vezes é uma mistura só. Para essa conversa, eu recebo com muito carinho a Ana Dilene Berwanger, advogada, mentora de gestão, com mais de 20 anos de atuação em escritórios de advocacia, um escritório robusto, uma história realmente de muito amassar o barro. É uma estudiosa voraz da área de gestão, com diversos MBAs, e que recentemente participou do lançamento do livro do Conhecimento ao Negócio, organizado pelo Joel J. Bebeu numa fonte poderosíssima. Ana, obrigada por estar aqui com a gente. Feliz de novo, essa mulher que eu admiro tanto, poderosíssima com esse vermelho. Ai, obrigada. Eu que tenho que agradecer, né, a oportunidade de falar para as pessoas a respeito de um tema que eu tanto amo. Eu acho que a gestão é um diferencial na nossa vida. Começa na nossa vida. A gestão nem começa fora da nossa vida, né? Ela já começa dentro da nossa vida. Então, eu acho que a gestão faz as pessoas se sentirem vibrantes. Essa eu acho que seria a palavra. Então, o vermelho vem dizer isso. E é muito bacana, você estava falando e eu estava vendo que nós nos conhecemos. A Ana me conheceu sendo minha aluna no MBA online, Isso né? mesmo. E a partir daí estabelecemos relações profissionais. Já tivemos juntas em vários espaços. Tu já participou do Mentes que Conectam ainda quando lá na RDC TV, que eu Isso. tenho tanto carinho pelo espaço onde tudo começou. E agora aqui a gente de novo para falar sobre esse tema tão importante. E por que esse tema se tornou tão central na tua vida, Ana? Já que a gestão, ela, ela tem que caminhar junto com o core das empresas, né? Eu acho que todas as empresas começam com algo que elas querem entregar para os clientes, né? Um serviço, um produto, desde que o papel que a gente usa, qualquer coisa, ela começa com uma ideia, né? Que seria o core daquele negócio. Só que a gestão ela tem que aparecer em algum momento. Porque no começo a gente pensa na qualidade, na qualidade, na qualidade, o que tu vai entregar, como vai entregar, enfim. E depois tu começa a ver que tu tem que olhar para os números, olhar para os dados, olhar para aquilo que está acontecendo, porque as coisas vão crescendo e a gente não consegue mais dar conta de tudo, né? E o que aconteceu comigo foi justamente isso. Quando a gente percebeu de que a empresa estava ficando grande, a gente pensou, bom, alguém vai ter que gerir esse escritório, porque senão a gente não vai mais dar conta de resolver tudo junto. Então, nesse aspecto, eu passei a me desenvolver mesmo. E eu acho muito interessante quando se fala em desenvolvimento, as pessoas se entregam àquele desenvolvimento. Eu vou fazer uma graduação, vou fazer uma pós-graduação, mas eu acho que está muito além disso. A gente precisa pensar no desenvolvimento interno.
como eu vou dizer isso? Como se fosse mudar a nossa mentalidade, né? A mentalidade de desenvolver. O que eu vou desenvolver amanhã? O que eu vou desenvolver agora? O que eu desenvolvo enquanto eu estou dirigindo? O que eu desenvolvo quando... quando está se desenvolvendo, realmente, a gente se desenvolve em todos os aspectos. A gente pensa em desenvolvimento em todos os aspectos. Eu tenho uma amiga minha que diz, eu vejo negócio em tudo. É mais ou menos isso, né? Ela fala pra ti ou Ela, que tu vê negócio em tudo? Ah, sim, por isso que a gente se dá bem. tu vê negócio em tudo. E é assim mesmo. Eu acho que a gente cria essa questão assim, porque tudo que tiver uma gestão organizada, ela consegue se tornar uma empresa fenomenal. Aquele dia eu falei para um grupo de pequenos empresários, que está começando mesmo. E eu dei o título da minha fala, Pequenas Empresas, Pensamentos de Grandes Empresas. Como que a gente pensa como um grande pensa? Como eles conseguem pensar tudo o que eles fazem? E aí eu comecei a conversar com eles e são coisas muito simples, mas bem feitas, bem organizadas. E começa, e o meu capítulo do livro que eu escrevi com o JJ fala sobre isso, sobre a presença intencional. O que é uma presença intencional? É a gente chegar naquele espaço, naquela empresa, naquele negócio, e aquele negócio se transformar em nosso. A nossa presença tem que fazer isso. Porque quando a gente se retira fisicamente, a presença intencional fica. A presença intencional fica. É o nosso momento que fica, é os nossos... Eu dei uma palestra em Brasília há pouco tempo, num congresso, tinha 250 pessoas inscritas na minha oficina, fiquei super feliz. E eu falei sobre gestão de pessoas. E no final da minha palestra, eu coloquei vários recortes de conversas dos meus colaboradores quando eu saí da empresa, que me mandaram, né? Recortes assim, e eu fixei com aquelas pessoas que estavam lá, que todos aqueles recortes, nenhum falava, ai, como foi bom que a senhora me ensinou a fazer uma petição inicial. Como foi bom a senhora me ensinar a fazer tal assunto, trabalhar tal assunto jurídico. Todos falavam, obrigado por aquele conselho naquele dia difícil. Obrigado por viajar. Quando viajei contigo, nós termos uma conversa tão bacana sobre assuntos familiares. Obrigado por ter sido aberta a entender o meu ponto de vista naquela situação. Foram inúmeras mensagens, e nenhuma falou obrigado pelo core. Falaram por quanto tocou elas, quanto de presença eu tive enquanto eu estava lá. E aí, tu em alguns momentos esteve comigo, né? Então, assim, eu sempre fui muito de ter presença, e essa presença, com certeza, construiu aquela empresa. Porque a presença, eu acredito que ela faz a diferença no momento que você está no lugar que você está. Não adianta eu estar aqui com o pensamento lá não sei aonde. Então, assim, no momento que eu me concentro para alguma fala, eu me concentro naquilo e eu acabo desligando do resto. Depois a gente resolve o resto, não é? Né? Depois resolve o resto. Tem um dizer que eu disse uma vez para o meu filho pequeno, ele devia ter uns 8 anos, 7 anos, eu disse para ele assim, o pessoal do escritório só pode me ligar se o escritório estiver pegando fogo porque eu estou de férias. E casualmente alguém me ligou do escritório, só que não era por conta do escritório. E ele olhou para mim e disse, mamãe, o escritório está pegando fogo. Então, assim, é essa qualidade ao tempo e a presença que muda muito, que muda as coisas, que traz. E aí, por indicação tua, inclusive, eu li o livro do Márcio Fernandes e eu fiquei assim, sabe quando tu diz assim, ai, meu Deus, não é só eu que penso assim? Porque dá uma insegurança, entende? Porque a maioria das empresas, ela tem muita estrutura da produtividade, dos números nesse sentido, né? Nesse sentido mais direto, digamos. Sim, do processo operacional. Isso, do direto. E esquece desse indireto. Esse indireto faz muito mais diferença do que o direto. A produtividade, ela aumenta muito quando a gente tem essa presença ali, junto, falando. Agora, antes de eu entrar, eu recebi uma mensagem de uma ex-colaboradora que eu indiquei para um trabalho, e ela disse assim, obrigada, doutora, deu certo e tal. E ela disse assim, é impressionante como é que a senhora sabe conectar as pessoas. Saber que ia dar certo. Porque eu disse, vai para a entrevista, mas eu já sei que vai dar certo. Vocês vão se conectar porque eu conheço as duas partes, né?
Então, assim, eu disse para ela, eu faço isso por amor. Eu faço isso por amor. Porque eu acho, assim, que as pessoas, elas têm que ser felizes no seu trabalho. Elas têm que estar ali para... E a gestão traz isso. No momento que a gente coloca essa gestão, eu por muito tempo chamei de gestão humanizada, mas eu acho que não é nem, é uma gestão de felicidade, uma gestão de atenção, uma gestão de presença, uma gestão de vamos pegar junto sempre. Ah, a gente tem que fazer apoio, vai todo mundo fazer apoio, né? Nós Sim. estávamos falando sobre atividade Aham. física. Tu sabe, eu tô aqui te olhando e te ouvindo com muita presença e junto com dois sentimentos, né? Primeiro, que é, eu admiro muito a tua história, porque um dos grandes elementos que me levou a fazer, vim para vídeo, vim para YouTube, vim usar as redes, os mecanismos que tem hoje de rede, é porque durante muito tempo eu escuto em empresas, dentro dos ambientes de formação, tanto graduação como pós-graduação, as pessoas dizendo o seguinte: ah, mas é muito fácil falar para quem tem condições, para quem. E aqui, nesses nossos convidados, tem pessoas que tiveram uma vida boa, uma vida fácil, uma vida com bastante, realmente, recursos, mas também sempre trago pessoas que tiveram uma vida com escassez. E o que eu sempre achei fantástico é que vocês, tu vem do interior do Rio Grande do Sul. E hoje tu tá no mundo. Então, assim, eu acho muito legal isso, assim, acho muito potente. Então, quando eu vejo tu falando tudo isso, assim, eu sei o quanto a tua história isso que tu tá dizendo é genuíno. E eu não quero me alongar aqui, mas tu estava falando e eu estava lembrando de uma conversa, de uma pessoa que eu estava contando sobre o episódio que a gente fez com o Celso Dellinghausen, que a gente estava falando sobre felicidade. E aí teve uma pessoa que disse assim: eu quero ver ter felicidade no engarrafamento de trânsito de 1 hora. E na hora, eu sou uma pessoa bastante afetiva, mas eu sou uma pessoa muito expressiva. E aí, na hora, eu virei o rosto e olhei e mostrei o meu desconforto com a fala. E achei uma fala que era um humor, mas e tinha um sarcasmo junto. E eu achei tão pequeno isso, porque óbvio que quando a gente está falando em amor no trabalho, nós estamos falando em felicidade no trabalho, nós não estamos falando de um conceito que as pessoas vão estar rindo o dia inteiro, o tempo inteiro. Usando uma expressão, ninguém é hiena para rir o tempo inteiro. Mas nós estamos falando de uma qualidade de uma relação, de uma qualidade afetiva, de uma qualidade de presença intencional, que é o capítulo do teu livro que com certeza eu quero ler com muita presença intencional, quero ler e aprender mais nesse espaço aí contigo. Então, em algum momento, Ana, tu acha aí jeito de poder contar um pouco da tua história, porque Sim. eu acho que ela é muito, eu acho que ela traz a raiz disso tudo que tu está falando. Já que assim, quando a gente é sempre interessante a gente pensar que existe na nossa história três grandes datas, né? O início, o fim e o grande meio, o desenvolvimento, do início ao fim. Então, esses três pontos, eles são sempre muito importantes. O meio, gente, é o que menos a gente vê, o que menos o público enxerga, o que menos quem já está... Uns estão lá no início, viram o nosso início, e uns estão lá na vitória. O meio, tudo que a gente chorou, tudo que a gente... As noites, enfim, as chuvas... sai 5 horas da manhã, sai 4 horas da manhã para trabalhar. E a gente fazia isso, eu fazia isso. Eu tinha um bebê de 10 dias, eu voltei a trabalhar. Eu fiz 40 audiências com o Davi com nem um mês. Ele não tinha nem um mês. Eu fiz 40 audiências. Eu tinha que viajar para fazer essas audiências, então ele ia junto. Então são coisas assim que esse meio, esse dia do meio, né? Tá ali, esse tempo do meio, digamos Então, assim. não é uma vida romântica. Não. E eu também digo que eu não gosto desse negócio de romantizar o trabalho. Eu não gosto. O trabalho, ele não é romântico. Deixa o romance para 12 de junho, né? Lá com os coraçõezinhos e tudo, champanhe, enfim. O trabalho, é entrega. Tanto é que nas minhas entrevistas que eu fazia que era eu que coordenava isso, né? Toda essa parte de pessoal, eu sempre dizia: tu tem certeza que quer vir trabalhar com a gente? Porque é muito trabalho. Eu não escondi isso de ninguém.
É muito trabalho, que você trabalha muito. Ah, as pessoas dizem, mas falam muito bem. Eu disse, falam muito bem na nossa empresa, mas aqui a gente trabalha muito. É pegado o negócio, não é de boinha, né? É pegado, é junto. Eu acho que tudo isso, já que assim, ó, meu dia lá em Roque Gonzales, na linha Poço Preto, uma cidade que tem hoje 6 mil habitantes, uma cidade muito pequena, filha de agricultores. Os meus pais tinham pouquíssima terra, pouquíssima. Eles viviam, digamos assim, a gente teve muitos momentos onde a mãe, até hoje nos conta que o pai comprava no açougue osso, pedia osso, porque era super barato, e a mãe rapava as carninhas que ficavam nos ossos e fazia para nós, e o pai, eles comiam uma sopa daqueles ossos, que era o que nós tínhamos. Eu dou risada hoje porque era muito divertido para nós crianças dormir em colchão de palha, era muito divertido. Eu e meu irmão dormíamos na mesma cama, uma cama de solteiro, um dos pés para os outros, pensa as guerras noturnas, né? Mas tá tudo certo, a gente se dá até hoje, tá? Ninguém matou ninguém, a mãe conseguiu deixar todo mundo vivo. E do lado era um monte de milho. Então, naquele milho tinha rato, a gente dormiu naquele galpão por um bom tempo. Então, assim, enquanto se tentava fazer uma casa, né, para nos abrigar, para nos ter. Então assim, a gente sonhava com essas coisas. Eu me lembro que a minha adolescência, assim, eu só queria ter uma caminhoneta, fazer academia e comprar um apartamento. Mal sabia eu que academia, né? Não, eu até gosto da academia. Mas eu queria isso, esse era meu sonho de vida, né? Não importava onde, eu queria sonhar. A mãe, ela é uma pessoa que ainda sofreu, né, com o machismo, ela não pôde estudar, tem todas essas coisas por conta do pai dela, enfim. Então, ela muito batalhava para nós, mulheres, nos desenvolver. Vocês fazem carteira de motorista, vocês dirigem, vocês não dependem de homem, era assim o tempo inteiro, tá? Então, eu acho que isso muito ajudou a gente correr atrás, sabe? Correr atrás. Mas, que nem eu disse, assim, eu me orgulho desse nosso dia 1, desse meu dia 1 lá no interior, orgulho muito, assim, sabe, eu tenho uma paixão, assim, por tudo que eu fiz. Grêmio estudantil, eu fui, eu jogava no time de vôlei, ai, nós fizemos loucuras, assim, sabe, já na adolescência, assim, as professoras até podiam dizer que a gente aprontava, mas era nós, a turma que pegava junto quando elas precisavam fazer alguma coisa pela escola, era nós que corria atrás. Então, assim, eu sempre fui muito envolvida, né, nisso, nesse desenvolvimento. E o direito, ele não foi exatamente uma escolha, né, minha, acho que foi uma... Óbvio que foi uma escolha, né, isso não existe, não tem uma Sim. escolha. Mas eu quero dizer que eu fui direcionada para isso pela vida, né, e pela minha família. Mas assim, eu digo que graças ao direito, então eu agradeço demais a palavra de que eu sou advogada. Eu conheci a gestão. Foi graças ao direito que eu conheci a gestão, porque nem é difícil, não sei se todo mundo sabe, mas escritórios de advocacia não podem ter sócios que não advogados. Então, e é difícil os escritórios de advocacia entregarem a gestão para alguém que não é advogado, porque não conhece o core, né? Então, assim, eu agradeço demais isso. Eu sempre achei muito estranho. Eu estudei direito, fiz muito, trabalhei muito com advocacia, tá? Sempre tentei estar muito atualizada, enfim, mas não era assim aquela coisa quando tu estuda com prazer, sabe? Que passa o tempo. Hoje eu olho as pós, para mim aquilo é uma diversão. É caneta colorida, é anotação colorida, é flecha, é rabisco, Tu é consegue, tu, insight. tu tem de cabeça quantas tu já fez? 5. 5. Agora eu tô. Inclusive, tu votou, né, na minha enquete de qual que era. Eu recebi a nota ontem da que eu terminei, acho que em setembro, né, agora eu já estou fazendo outra. É que é muito gostoso assim, a gente se desenvolver e conseguir aplicar. Porque essas pós, os MEs da PUC, principalmente, eles são muito práticos, né? Eu acho, pelo menos, eles trazem, e eu consigo tirar insights de aplicação. Então, eu gosto muito disso. Então, esse desenvolvimento começou nessa história, né? Já que eu acho que a gente deve isso sempre aos nossos pais muito, né? Por eles terem... Eu estou falando hoje para o Uber. Eu disse para ele, a gente tem que largar os filhos na fogueira. Não adianta. Eles vão uma hora entrar na fogueira. É melhor a gente estar junto com eles nesse momento e tentar, né, ajustar. Olha, pisa nessa brasa que ela está mais apagadinha, vai por aqui, do que eles estarem sozinhos depois.
porque uma hora Sim, eles vão chegar nesse momento, sim. ou pela gente ou não. E o João, meu filho mais velho, que diz que eu sou uma mãe invencional, né? Que eu inventei dificuldade para ele ter que pegar ônibus para ir para a escola, para ele ter que estudar numa escola pública, enfim, todas essas questões assim, né? Então ele dizia assim, tu é uma mãe invencional porque tu não precisava ter feito eu passar por nada disso. Mas ele agradece, agradece. Hoje ele se sustenta, se Sim. vira. Mas eu quero dizer que os meus pais fizeram muito isso, por não ter condições mesmo. Imagina, eles tinham pouquíssima terra, se não me engano, 6 hectares, 6 ponto... E tinham 5 filhos. Entende? Agricultores, pequeno porte, então é uma dificuldade muito grande, assim. Mas eu não tenho queixa do amor que eu recebi, sabe? Eu não tenho queixa da presença que eu recebi. Domingos de manhã, o meu pai, com o cansaço da semana, ele pegava uma bicicleta, aquelas bem antiga, bem antiga. Eu sentava atrás e o meu irmão menor na frente, ele dava uma volta e dava mais ou menos uns 2 quilômetros, tá? O pai quase morria para subir os cerros com nós, né? A bicicleta não tinha nem marcha, gente. E a gente, aquele momento eu tenho guardado na memória até hoje. Eu nem vou dizer quantos anos faz isso, né? Porque senão a gente se entrega, mas eu quero dizer que... E é a mesma coisa que eu vejo dos meus ex-funcionários. O que sobrou de mim para eles? O que sobrou? O salário que eu entreguei? A condição de vida que eu dei para eles? Ninguém falou disso. Eles falaram dos momentos que nós vivemos juntos, do quanto a minha presença com eles vai fazer falta. Sim. O quanto a entrega, o carinho, toda aquela atenção. E aí, eu já vou engatar num outro assunto, que é as empresas precisam sair dos muros da empresa para ajudar essas pessoas. Sim. Hoje eu estava falando com um amigo meu de São Paulo, ele disse assim, Ana, eu preciso da tua ajuda, depois tu me manda teu Pix. Preciso de um conselho, eu preciso de funcionário, eu não estou conseguindo achar. Só que as pessoas, elas querem o trabalho exclusivo, né? Só o trabalho, o resto dos seus problemas, tu não conta para mim. Eu não quero saber. E isso não será mais possível. Sim. Para empresas que querem se conectar, que querem ter. E essa questão, eu vi o Salib, me dá o nome dele. José Salib José, Neto. falando na última aula que eu fiz com ele, a respeito de que empresas que não são colaborativas não serão mais empresas. E está ali. Só que para elas serem colaborativas, elas precisam conhecer a história das pessoas que convivem na empresa. Sim. E essa história, às vezes, passa por N problemas que a gente não tem como saber. Agora, eu vou te dizer, dos meus 50 colaboradores, se tu me perguntar, eu ainda sei da história. Eu sei da história deles, porque eu perguntava, eu participava. E aí, eu fiz o meu TCC do meu último MBA, Neurociência e Comportamento, em cima de presença intencional também, em equipes. E aí foi muito engraçado, porque a professora que corrigiu não era... Porque era neurociência, né? A gente tinha um monte de médico, eu estava bem louca naquela pós-graduação. Mas a professora que corrigiu disse assim, mas como assim observar? Né? Porque eu disse para ela que o interessante é a gente ir para o cafezinho com os colaboradores, não tanto para tomar o cafezinho, mas para observar. É aquelas conversas que enriquecem a tua presença. É aqueles momentos que enriquecem. É isso. Tanto que aqui eu estou conversando contigo, e por isso que eu fiz essa volta, porque desde o momento que a gente se conectou, e a gente se conectou não é por acaso, eu brinco aqui, As antes, mentes. o episódio anterior a ti foi com o João, e eu disse ainda para ele, né, que são mentes e são corações que se conectam. São essas conexões de verdade mesmo. E nós duas foi muito isso, e eu tenho assim uma admiração, e quando tu coloca eu vejo a força, né, e a coerência de tudo que tu está dizendo. E eu não tenho dúvidas de que realmente que hoje, com o trabalho que tu vem fazendo, ocupando esse espaço na rede, de quanto que isso vai ecoar nas pessoas, e eu espero que quem esteja nos escutando compartilhem com as pessoas, porque hoje eu vejo o que se compartilha muito é o reclamar, é aquela crítica vazia, sabe? É tão interessante porque ninguém quer viver ambientes tóxicos da boca para fora, mas de alguma forma o que mais nós estamos esparramando aí são as toxicidades. E aí quando tu vê alguns assuntos que, nossa, vamos nos colocar para pensar mais propositivamente, isso acaba ficando guardado. Mas Ana, um ponto que eu acho que é super importante esclarecer aqui.
Porque tu tá falando de presença intencional, tu tá falando de afeto, tu tá falando de conhecer a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, o objetivo desse nosso encontro aqui no podcast é falar sobre a não mistura de papéis. Uhum. Sobre a importância de que a gente possa entender que a empresa não é uma grande família. E aí, então, como é que fica a cabeça das pessoas dizendo assim, mas tu tá me dizendo para eu ser afetivo, tu tá me dizendo para eu conhecer, eu ser próximo das pessoas, e tu tá me dizendo para eu não ser mãezona, não ser paizona, paizão das pessoas, eu não misturar. Como é que essa conta fecha? Bom, é uma coisa muito interessante quando tu fala isso, porque ela fecha, sabe por quê, Jaque? Porque a gente põe os nossos papéis na mesa. Fale, Qual, fale mais sobre isso, vamos lá. quais são os nossos papéis? Eu não sou mãe de ninguém, né? Não nesses termos, mas vamos dizer assim, isso fica claro para eles. Eu sou tua chefe, e eu tava falando, chamando o Uber de novo, porque a gente vinha vindo um trelo bom, tá? Ah, Tem, né? Tem É, conversas. tem conversa. E aí ele estava dizendo justamente sobre isso, de como hoje a gente tem que absorver pessoas que daqui a pouco não vêm com preparo. E aí eu vou dizer que quando a gente fala sobre os papéis, e deixa claro os papéis, não quer, por exemplo assim, nós tínhamos uma colaboradora que a mãe teve câncer, tá? Durante a enchente, inclusive. Então nós ficamos sem acesso à nossa cidade. Então nós conseguimos transportá-las para o lado de lá, do rio, e ela ficou trabalhando em outra cidade. Então a gente ajudou ela na montagem da sala para ela trabalhar, para ela poder acompanhar a mãe no tratamento, para não interromper o tratamento. E aí tu vai me dizer assim, o que que é isso? Isso é olhar para aquela pessoa. Não quer dizer que ela não pode, precisa bater ponto, que ela não precisa entregar o serviço dela, que ela não precisa fazer com excelência, que ela não precisa ter comprometimento. Nada disso quer dizer isso. Eu só estou dizendo para ela, ó, nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para... Porque o que, que a gente quer, gente? A gente quer resultado. Resultado. Vamos dizer assim, lucro dentro de uma empresa. A empresa quer lucro. Ela quer resultado financeiro. Ela vai querer lucro. Como ela vai trazer isso para trás, né? Então, toda vez que tu fizer e tudo que tu faz vai depender da equipe que tu cria. Tudo que tu faz como empresa vai depender da equipe que tu tem. Porque tu não faz nada sozinho. Se faz sozinho é muito no início. Mas depois tu faz junto. Então, o que que tu quer? Tu quer uma equipe que esteja entregando. Se ela tivesse que ter ficado na nossa cidade, a mãe ter interrompido o tratamento, saber que o câncer estava avançando, como que essa pessoa vai entregar o mesmo que ela entregava? Ela tem essa responsabilidade, essa troca, ela tem que ficar clara. E eu vou te dizer que me parece, porque como eu trabalhei nessa empresa há muito tempo e eu formei, muitas dessas pessoas foram contratadas por mim, foram treinadas, enfim, eu passei pela vida delas todas, de alguma forma, eles entregam muito mais no momento que eles sabem que o dia que eles precisarem, tu vai olhar para eles. Sim. Entende? É uma entrega diferente, já que é uma entrega de preocupação. E é de preocupação com o todo, é de preocupação com o equipamento, é de preocupação com a mesa, é de preocupação com a higiene, é de preocupação com o todo, com o nome da empresa, com tudo que se passa dentro da empresa e com a empresa. É que isso, a pessoa desenvolve o senso de pertencimento. Exato. O se sentir pertencente é eu entender que, para além do meu braço, eu estou fazendo outras entregas. Eu estou entregando os meus projetos, eu estou entregando o meu tempo, a minha hora, e eu estou entregando a minha humanidade. E que essas coisas elas não estão descoladas. É, Isso é o senso de pertença. É quando eu entendo, eu realmente faço parte, não é da boca para fora. exato. Porque hoje a gente vê muitas empresas dizendo, não, né, as pessoas são o centro do negócio, as pessoas estão, daqui a pouco tu vê camiseta, tu vê teasers, tu vê nos quadrinhos, mas tu não percebe isso na atitude do dia a dia. Na E isso movimentação. não é ser paternalista. Ter
essa gestão e garantir o senso de pertencimento não é paternalismo. Não. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso para realmente dissecar um pouco. E só fazendo um adendo, a minha dissertação de mestrado foi sobre as manobras do comportamento. Porque na época tinham muitas pessoas que roubavam. Uhum. E eu não vou aqui fazer palavras doces, roubavam. Pegavam, às vezes, numa das empresas que eu trabalhava, que é a empresa de estacionamento, as pessoas roubavam os pertences dos clientes. Em alguns momentos, as pessoas roubavam o dinheiro do caixa. E porque na época era mais fácil, não tinha dinheiro físico, mas por isso que hoje tem tantos mecanismos que para minimizar isso. E às vezes tu via o executivo roubando, dizendo o seguinte: me dá uma nota no restaurante de 50 e eu gastei 25. E aí, quando esse comportamento começou a ser recorrente, eu, sendo psicóloga, disse: o que está acontecendo? Sendo psicóloga nas organizações, será que está todo mundo virando psicopata? E aí foi quando eu fui estudar na área de ciências sociais, poder compreender se tinha algo que era social, se era o que era. E aí eu fiz então meu mestrado em ciências sociais e um dos achados, porque eu fiz não é uma tese, não era um doutorado, mas um das provocações que fica da minha pesquisa é que empresas em que as pessoas se sentiam mais pertencentes Tinha menos problema. tinha menos incidências de situações como essa, de um comportamento não social, de um desvio de conduta. E então isso foi uma provocação. Não é uma certeza, mas Sim. é um achado que conversa muito com o que tu está falando. E quando a gente fala em papéis, já que assim, uma das questões principais, tá? Hoje eu trabalho com vários escritórios. Alguns já encerraram o processo de mentoria comigo, outros estão iniciando, outros estão. E, e a gente vê que ainda há uma confusão. Hoje tu estás Mentorando. mentorando, né? Esse é o teu Exatamente. novo papel. Isso, exatamente. E a gente vê o quanto há essa confusão de papéis, sabe? Das pessoas entenderem que eu, como dono, daqui a pouco não preciso cumprir a minha tarefa. Seja ela qual for, seja ela de chegar na reunião às 8 da manhã, ou chegar às 9, ou enfim. E esse é o pior dos exemplos. É o pior porque, na verdade, quando a pessoa que comanda, que é a que quer o lucro, né? Vamos lá de novo no resultado. Ela não está fazendo, o que isso comunica para os outros? Ela não está participando, o que isso comunica? Até essa semana agora eu estava conversando com uma advogada que não é minha mentorada, mas eu sou amiga dela, e ela estava dizendo assim para mim: eu tenho um colaborador que simplesmente não vem nada. Nada do que a gente programa ele vem. E ela perguntou: como é que eu resolvo isso? Eu te demite o colaborador. Ele não quer se conectar contigo. Ele não se conecta com a tua empresa. Eu disse assim: por que ele está contigo? Tu já tentou te perguntar? Porque, na verdade, essa é uma coisa assim que as pessoas também ficam receosas. Elas não querem demitir. Isso não é um ato ruim. Eu não vejo a demissão como um ato ruim. Ela é um ato ruim no momento que eu tenho como surpresa. Eu estou lá, ontem eu recebi 15 elogios, amanhã eu sou demitida. Aí o negócio é ruim, né? Aí o psicológico abala. Agora, tu tá te preparando, tu preparou esse colaborador, olha só, meu filho, vem cá, né, meu querido? Por que tu não vem nas ações da empresa? Nós temos como um valor Isso. ter as pessoas juntas. Tá lá no nosso, né? Tá dito, tá escrito, tá lido, tá relido, e ele não vem. Isso vai criando uma sensação de que a pessoa realmente não quer estar ali. E às vezes ela não quer, Jaque, mas é o que ela tem no momento. E às vezes ela precisa de um empurrão. Sabe, a vaca tem que ser jogada no brejo? Às vezes ela precisa, às vezes é bom para ela. Mas é que nem eu disse, a gente precisa entender que isso não pode ser uma surpresa. Que isso tem que ser algo estruturado. Eu encaminhei, e foi muito engraçado, porque na palestra em Brasília eu disse isso, eu encaminhei muitas pessoas para fora do escritório. Ajudei elas a saírem, tá? A conduzir a saída delas. E no momento que as pessoas, eu falei isso, foi engraçado, porque elas achavam que eu estava falando de demissão. E eu demiti essas pessoas, só que eu estruturei essa demissão com elas. Eu digo: olha aqui, ó, meu querido, a gente não vai conseguir ficar contigo por conta do que a gente já vem conversando.
quanto tempo tu precisa para te estruturar? Se eu te demitir hoje, tu dá conta? E um dos casos, eu esperei a pessoa pagar, porque num desses cafés, essa pessoa comentou com outro colega que tinha comprado um fogão a gás para a mãe, que não tinha, em 10 vezes. Tá? Ia pagar com o salário dele, assistente administrativo. Eu contei os 10 meses. Eu não tive coragem de tirar ele antes. E fui conversando com ele, fui tentando ajustar com ele, tentando, até que o dia eu disse assim, não vai dar para nós se ajustar, porque não se conecta. Eu acho que não é isso que tu quer fazer da tua vida. Teu olho não brilha aqui. Brilha o ambiente, brilha comigo, né? Como pessoa, como eu sou como líder, como eu sou como chefe, como tu quiser me chamar, mas não brilha o trabalho. Ele não falava dentro do escritório, inclusive. Ele era quietinho. E eu posso dizer isso porque, inclusive, eu tenho autorização dele para dizer, e hoje ele é pastor. Ele fala para muita gente. E no Meu escritório ele não se Deus. entende Eu entendo. que é uma condução que a gente precisa enxergar. E às vezes as coisas têm que ser vistas. E aí quando tu fala de papéis e questões familiares, a nossa empresa tinha, né, a família, e eu acho que essa é uma questão muito importante que a gente precisa debater mais, né? Porque, primeiro, ninguém é obrigado a ficar na empresa familiar, porque o pai construiu uma empresa, eu preciso assumir a empresa, e eu acho que num dos teus podcasts, inclusive, se tratou disso, de quanto esse peso é um peso, Sim. né, para essas pessoas que têm esse legado patrimonial, né, às vezes enorme, e não Sim. sabem nem o que fazer com aquilo. Mas também tem as questões de que quer trabalhar, de que forma que vai ser isso? E estruturar isso de uma forma que fique muito claro para os outros funcionários quais são os papéis. Ok, a pessoa tem carta branca, pode fazer o que quiser, os funcionários têm que saber isso. O problema é quando a gente diz, não, o meu filho trabalha aqui, ele tem os mesmos direitos que tu que trabalha também. Mas ele não tem. Ele tem outros direitos que tu não tem. E isso complica as empresas. Eu tenho hoje empresas familiares que eu trabalho, tá? Que eu ajudo, e eu falo frequentemente, quase todas as mentorias sobre isso, para que os gestores entendam de que a gente precisa. E tá tudo certo se quer apadrinhar, como eu digo. Não tem problema, mas tem que estar claro. Ó, ele é da família, ele vai assumir como CEO e acabou. Beleza. As pessoas vão entender, é uma empresa familiar, é uma herança, eu estou aqui como funcionário. Agora, é aquilo que tu disseste, assim, tá aquela historinha bonita, né? A historinha bonita. O Joel J que diz que empresa não é família. Tu não manda a família, vamos pegar junto porque o mês está terminando e as metas não foram cumpridas. Não diz isso para a família. Diz para o teu time. Tu é um time, tu tem uma força. Sim, mas é que a falta de clareza, e a gente está falando algumas questões que são óbvias que têm que ser ditas e muito dialogadas, porque esses são os pontos quais são as regras do jogo? Exato. Porque o que a gente está falando aqui é sobre isso, né, Ana? É sobre o que dentro da empresa, e isso é algo que é importante clarear, porque se na minha empresa participar, eu entendo que as pessoas estão fazendo a sua atividade, mas além das atividades eu quero um senso de equipe, isso é um valor, eu tenho todo o direito de não querer e de ser uma pessoa que eu não gosto de muita convivência. Então tá tudo certo, você tem que buscar uma empresa que tenha uma cultura de onde as pessoas vivem de uma forma mais individualista, e eu não estou falando que é algo ruim ou Não bom, é? não tem um juízo de valores, Não. tem jeitos diferentes de ser. Então, nós temos aí negócios que têm objetivos diferentes. Então, se eu tenho um negócio que ele funciona de segunda a segunda, isso vai impactar a vida das pessoas no final de semana. Eu tenho um negócio que é de segunda a sexta, eu tenho um negócio que é mais competitivo, que realmente, assim, a cada mês, terminou o mês, eu volto para o ponto zero. Então, são as características do negócio, isso é uma coisa, e isso vai impactar. A gente tem dentro da psicologia que a gente chama de psicologia institucional, que é entender esse DNA Da corporação, que eu da estou falando do organização. core. Então, eu preciso entender. E preciso entender que se eu tenho um negócio
que é varejo, ele vai ter uma implicação. Eu tenho um negócio que é serviço, eu tenho uma outra implicação. Eu tenho uma indústria, é outra implicação. E o outro aspecto são o jeito de ser daquela organização, que é a cultura, que é a cultura é a personalidade daquela organização. E que a gente precisa, da mesma forma que eu estou dizendo que as pessoas têm o direito de ser o que elas são, a gente precisa entender que as empresas têm o direito de ser. E quando nós estamos falando isso, nós estamos falando sempre com o princípio da ética. Sim. Em nenhum momento nós não estamos respeitando direitos humanos e em nenhum momento nós não estamos respeitando princípios éticos, morais. Então, tendo essas questões como ponto indiscutível, aí a partir daí a gente vai colocando. E aí e são essas conversas adultas que a gente tem que ter. Poder dizer assim, olha, aqui é importante isso. E o que acontece, eu queria a tua visão, Ana, nessas regras do jogo, nós percebemos que as empresas investem pouco nos processos seletivos, na clareza dos processos seletivos. Porque parece que a empresa, principalmente quando é uma empresa de pequeno porte, médio porte, eu não preciso investir no processo seletivo. Como é que tu tem visto isso? Exatamente isso. Eu brigo muito com os meus mentorados e forço eles a pensarem o que eles querem. Primeira coisa que eu digo para eles, o que é negociável para ti? É inegociável para ti todo mundo vem de vermelho? Ok, isso tem que estar na primeira frase da tua conversa. Olha, isso é negociável, você ainda se interessa? É inegociável chegar às 7 da manhã, não importando se é um escritório de advocacia ou não, porque geralmente não começa às 7 horas da manhã. É inegociável. Ainda te interessa? Porque as pessoas têm medo, parece que, de falar o que é inegociável para elas. Os valores reais... Eu não gosto dessa risada, não vou olhar para onde é que tu olhou. Não. Tá terminando nosso tempo. Uma risada assim, tipo, ai, o tempo desse podcast. Esse é o nosso código. O Guilherme, em todos os nossos episódios, ele aparece. Né? Qualquer dia tu vai ter que vir aqui, né? É Dar um verdade, oi aqui, vai ter que dar um oi. para as pessoas saberem que ele não é uma entidade. Ele é o cara que levanta aquele cartazinho, você tem 5 minutos, a palestra está na metade, sabe? Mas, enfim, esses pontos parecem tão doloridos de serem falados e eles são o que a gente quer da nossa empresa. Os valores que eu acho importante. E eu reforço, e eu digo para todo mundo que o que vale é o que você, dono, quer da tua empresa. Porque no final, Jaque, dando lucro, não dando lucro, fazendo A, fazendo B, fazendo C, quem paga as contas é você. É você, dono. Então, assim, se você acha que é essencial chegar às 7 da manhã, vai ser às 7 da manhã. Tu tem os teus motivos, coloca eles. Às 7 da manhã chega o ônibus não sei de onde, não tem trânsito, as pessoas podem vir antes do trabalho, enfim, não sei quais são. Mas expõe, e a pessoa, se ela entende por que tu está exigindo isso dela, fica muito mais fácil dela cumprir. Então, são pontos... E aí veio só o adendo que você tinha falado antes, que é, só que daí os donos também estão chegando. São exemplos. Exato, porque aí nós não estamos só falando de contratação, nós estamos falando de cultura. Quer quebrar uma cultura da empresa? É o dono resolver não fazer mais as coisas como tem que ser feita. Tudo que tu construiu, tu destrói assim, rapidinho, entende? Se não fica as coisas alinhadas conforme elas têm que ser, as coisas vão se perdendo, tipo aqueles pixels, sabe? Tipo, vai caindo os pixels assim da cultura e vai caindo, e as pessoas se perdem ali no meio. Então, a gente precisa deixar isso... E aí, de novo, entra a minha frase maravilhosa, presença intencional. No momento que tu está presente, que tu coloca, olha só, gente, amanhã eu não vou chegar às 8 horas da manhã porque eu vou fazer tal coisa, tem um programa de rádio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Então, eu vou chegar mais tarde e isso está claro. E as pessoas entendem assim, mas a doutora Ana não chegou nesse horário, por quê? Elas sabem que tem um motivo. Porque elas sabem da tua responsabilidade de quanto tu tá com elas. Que nem eu disse antes, vai ter que fazer apoio? Vai todo mundo fazer apoio. Eu também vou fazer apoio. Eu também vou fazer hora extra, eu também vou fazer cumprir prazo no sábado, eu também vou ajudar, eu também vou participar, eu também. Aí tu vai me dizer assim, mas isso funciona em grandes empresas? Eu não sei, nunca administrei uma grande empresa.
mas eu acho que em empresas de pequeno e médio porte, onde ainda o dono, o líder principal, ele está sempre ali, ele é o que é visto. É ele que eles olham e querem seguir. Não, mas nas grandes empresas, eu hoje convivo muito, atendo empresas e isso para mim, como eu comecei atendendo as pequenas e médias, isso me deu muita experiência, muita expertise e hoje eu trabalho com várias grandes. E o que a gente percebe também, porque daí o que acontece? Quem são as lideranças dessa empresa? Qual é a cara dessas lideranças? E hoje está se criando muito o conceito do líder como influencer. É o novo jargão da moda, porque a gente tem as modas, né? Líder servidor, o líder e a liderança humanizada. E hoje tem muito isso do líder como um influenciador. E o que está se querendo dizer? É exatamente isso. É o líder que as pessoas estão olhando e elas estão se espelhando naquela pessoa e estão dizendo assim, realmente essa pessoa é a cara da cultura. E tanto que, e eu brinco, se a liderança não compactua com a cultura da empresa, pede para sair 06. Exatamente. A pessoa não pode ficar Não ali. pode, não pode. Porque se não compactua e ficar dizendo assim, não, mas me mandaram, me pediram, isso é tão covarde. Então pede para sair 06. Pede. Exatamente. E aí, já que é uma coisa que é incrível, assim, de novo no Uber, né? O coitadinho do Uber, nós conversamos. Não, mas esse Uber depois... Da onde tu veio? Vai dizer assim, quantas horas tu andou de Uber? Eu estava dizendo para ele a respeito das novas gerações, e daí quando eu disse que eu vinha gravar, né, vinha fazer o podcast contigo, e era a respeito de gestão, ele acho que subiu assim, daí ele disse assim, e como tu vê a recepção das novas gerações? E daí eu disse, eu vejo maravilhosa. O problema é que a gente não vê eles. Eu vejo maravilhosa. Eles que a têm gente se adora, né? muito a entregar para nós. Eles têm muito a entregar para nós. Eles vêm com algumas, digamos assim, algumas qualidades que nós temos e eles não têm. Beleza, nós não temos as deles, né? Nós não temos as deles, nós não tínhamos tudo. Gente, nós tínhamos que aprender tanta coisa. Eles também vão ter que aprender no mundo do trabalho o que eles não sabem. Porque nós vamos ter que ensinar. E aí eu quero entrar num outro ponto, já que é essencial para as empresas pensarem. Porque, que nem eu estava naquele grupo de pequenos empresários, eles me falando sobre garçom. A dificuldade de encontrar garçom. Daí eles chamaram de garçom de qualidade. Eu fiquei pensando, como é que é um garçom de qualidade, né? Mas óbvio que deve ter super garçons, enfim. Beleza. Aí eles disseram, mas a gente não encontra, porque garçom é sempre aquele que trabalha num lugar, daí vai lá almoçar e é garçom para ganhar o almoço. Ou é que vai não sei o quê, porque é segundo emprego, não é o primeiro. E daí uma disse assim, o que ele ganha lá na pizzaria, ele ganha em final de semana, o que ele ganha durante a semana na fábrica. E daí eu disse, tu já fez essa conta para ele? Já se deu conta que, quem sabe, ele nunca fez essa conta? Que se ele trabalhar mais noites, ele ganha mais do que ele ganha. Juntando, né? E aí eu disse outra coisa que eu quero dizer para ti. Nós precisamos entender que todas as empresas terão que ter seus braços educacionais. E aí eu não estou falando só de educação do core novamente. Não, educação para a vida. Educação para a vida, de comportamento, de incentivo ao desenvolvimento pessoal, da atividade física. Não importa. Para mim, qualquer coisa que tu for desenvolver, culinária, faz lá uma atividade. E funciona. Funciona porque eu não sou uma pessoa de não testar, né? Eu testo, testo as coisas. Então, assim, funciona. Porque aquela pessoa, ela se desenvolve naquilo e ela traz esse desenvolvimento para o outro lado. As pessoas falam tanto em engajamento, que eu digo para eles, gente, engajamento não funciona com atividade, com tarefa. Não vai engajar ninguém com tarefa. Sabe como é que tu engaja as pessoas? Com brincadeira. Já tentaram brincar com as pessoas sobre engajamento? E elas ficam assim, tipo, como assim brincadeira? Então tá, o que tem adiante aqui? Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia dos Namorados. Vamos lá, vamos fazer nós fizemos um engajamento, acho que um dos últimos que eu participei, eu comi uma pizza, no dia da pizza, que não me pergunta quando que é, não vou me lembrar, eu tirei uma foto com a pizza e eu coloquei no grupo que eles tinham que adivinhar, o RH ajudou, né? Tinha que adivinhar quanto que tinha pesado aquela pizza. E quem chegasse no valor mais próximo para cima, ganhava uma pizza de presente do escritório. Eles tinham 1h30 para descobrir.
Eles ligaram para a pizzaria que eu comprei, porque eles sabiam qual que era. Eles não falaram, óbvio. Eles foram no Google pesquisar quanto custava, quanto que pesava uma pizza, de que sabores, aproximaram a foto para ver de que sabores, se tinha borda recheada, se não tinha borda recheada. Foi um auê de 1 hora e pouco para eles descobrirem. Eles tinham que só uma vez eles podiam dizer o peso. E quem acertou, aí assim, ó, um colaborador acertou para cima, mais próximo, um acertou para baixo, num valor menor do que o para cima. Só que, como dizia para cima, eles tinham que ter prestado atenção na leitura. Então, tu desenvolve um monte de coisa. E aí, o que? Cria engajamento. Engajamento. Eles se engajaram para aquilo. Agora, quando eu disse assim, gente, vamos pegar junto aí numa tarefa, eu já criei o engajamento neles. Com outras coisas. Não consegue fazer isso direto. Sabe? Então, assim, e a mesma coisa que tu fala do pertencimento, cultura da empresa. As pessoas querem botar cultura, conceito, decore. Não é. Não, nada. Não vai acontecer nada nessa empresa. É tudo muito, muito, muito interno. E em pequenas porções. Doses. É isso, e esses são pontos que, seguido, a gente está trazendo aqui no podcast, que é a sequência, é a frequência, são os diálogos. E esse, o elemento, e eu acho que a gente está chegando para o final, e que volta de que a gente trabalhar com afeto, e por isso que o livro do Márcio Fernandes é fantástico, porque ele fala do equilíbrio da racionalidade e da afetividade, ele fala sobre uma filosofia de gestão. Então, como é que é essa filosofia? A gente sabe que nós estamos ali por conta do trabalho, ou seja, nós não estamos ali para ser amigos, nós não estamos ali. Existe a razão essencial que é o trabalho, mas somos pessoas. E quando nós estamos falando de gente, a gente não pode esquecer disso. E que essa é a época do Taylor. Quem estudou administração, eu sou psicóloga de formação, mas como eu fiz também formações de MBAs de gestão, a gente aprende lá que o Taylor dizia, né, ele tinha essa divisão. O trabalho do braço é separado do trabalho da cabeça, por isso que era tudo tão segmentado. Nesse mundo que a gente vive, a gente precisa considerar realmente as pessoas. E eu acho que tendo conversas adultas, e entendendo que nessas conversas adultas cabe o humor, cabe o brincar, cabe A a leveza. leveza. Porque é isso que já é pesado. Então, como que a gente pode, em alguns momentos, despressurizar? Como que a gente pode fazer com pessoas que lidam, por exemplo, no direito a gente tem isso, é o prazo, é o olhar Uma para as pressão coisas, bastante. olhar para as coisas erradas. Então, eu já tenho um dia a dia que vai para tudo isso. Então, a gente faz os contrapontos e poder criar esses contrapontos, que o José Salib Neto e o Sandro Magaldi falam muito, que são os artefatos da cultura e que podem realmente resgatar essa relação de colaboração. Ah, e, Ana, a gente está se encaminhando para o final. Ah, ah, o que seria, assim, conselho? Pensando na linha, assim, de que livros além do teu, que vai estar, quando é que ele vai estar, onde é que ele vai estar, Tá, já é importante colocar aqui. Aham. E que dicas que tu dá para quem está nos escutando, tanto pensando na pessoa que é esse profissional que está aí, está no mercado, está querendo entrar, como também para quem está montando o seu negócio. Primeira coisa, o meu livro está na Amazon, né? Pode só colocar lá, do Ah, conhecimento ao negócio. só vamos fazer um parênteses. Como é que é essa loucura de tu escrever com o João Jota? Olha, Rapidinho, rapidinho, o pitch. eu fiz, olha só, olha como é interessante a vida da gente. Eu comprei uma mentoria e eu fui para a mentoria e a mentoria eles trocaram a data e esqueceram de me avisar. Só eu não fui avisada. E eu cheguei lá para a mentoria, para o curso de mentoria e não tinha. E aí eles se deram conta que eles não tinham me avisado. Eu fui a única que fui a São Paulo para isso. E aí eles me deram um presente, que era participar de um grupo de mentores que ia ser lá no centro do Joel J, junto com o Joel J, com o Caio, com o Flávio. Eu fiz uma mentoria com os 3 em maio e fiz outra em agosto. Essa de agosto eu ganhei por conta da de abril, que eles não me avisaram. Então, esse livro, ele nasceu nessa mentoria, na hora. O Joel disse, bora escrever um livro, gente. Assim, do nada, né, num grupo lá que a gente estava, e aí alguém questionou ele sobre se é importante ter livro, se não é importante. Daí ele perguntou, vocês não escreveram um livro ainda? Não, um disse sim, outro não. Quem está afim de escrever um livro comigo, eu organizo, tá lá, ergue a mão, fulano pega os nomes, e aí nasceu o livro.
Só que ele direcionou título, que tipo de tema, né? Ele disse, eu não quero história de ninguém, eu não quero que aqui conte essa história, eu quero que fale sobre os seus negócios. Então, tem médico que escreveu, tem... é muito legal, porque tem gente do agro que escreveu, que estava lá. Então, são 32 autores, ficou muito bacana esse livro. Bom, ele está lá na o Amazon. livro é Do Conhecimento ao Negócio. Isso mesmo, exatamente. E sobre o que eu posso dizer para os que estão entrando no mercado de trabalho, estão se colocando à disposição. Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam mesmo é procurar empresas que se conectem contigo. E vocês vão sentir isso no processo seletivo. Como foi conduzido esse processo seletivo? Obviamente, né, já que por muito tempo a gente trabalha em lugares que a gente está de passagem, que nem eu digo. Mesmo estando de passagem, dê o seu melhor. Eu preciso do emprego. Eu vou te dar um exemplo. Uma colaboradora saiu do escritório e absolutamente nada contra. E ela foi trabalhar de repositora no supermercado, tá? E eu encontrei ela. E aí eu disse para ela... E aí, o que aconteceu, né? Tu tá aqui, ela disse para mim assim, não, eu tô aqui, mas eu sei que é de passagem. Mas como a senhora me ensinou a gente dar o nosso melhor em qualquer lugar. Porque isso forma o nosso caráter, não é? E eu disse isso mesmo. Estava eu ajudando ela a colocar as massas dentro do negócio para a gente poder conversar um pouco para ela não sair, eu ajudando ela a arrumar, a segurar as massas. Daí eu disse para ela, é isso mesmo. É isso que se faz. Então, assim, mesmo que não é aquele momento, mas se você está buscando, se você tem tempo de buscar uma empresa, eu buscaria sempre uma que se conecta com os meus valores e que eu me conecto com os valores dela. Porque eu tenho que respeitar isso. Então, eu vou buscar isso. Como empresa, faça o processo seletivo. Estude processo seletivo. Não ache que isso é uma bobagem. Isso é muito certeiro. Você não precisa de uma grande estrutura de processo seletivo. E aí, gente, não perguntem. Você é uma pessoa engajada? Você é motivado? Eu sempre digo, vocês têm que criar uma estrutura de entrevista lá no final do processo seletivo. Façam duas, uma no começo e uma no final. Uma estrutura de entrevista que vocês consigam trazer aquilo que é inegociável para dentro dessa entrevista. Ou seja, é inegociável para você que a pessoa escreva extremamente correto o português. Faça uma prova de português. Fazer um texto ali na hora, papel e caneta. As pessoas ainda sabem escrever com a caneta. Faça o que é inegociável. Teste esse inegociável. Coloque essa pessoa a testar isso contigo, para ela entender que é realmente negociável. E eu fazia muito isso. Nas entrevistas, quem menos falava era eu. Isso é uma boa técnica. Eu quase só observava. E uma das últimas pessoas que eu contratei foi um estagiário. E sabe qual a pergunta que eu fiz para ele, Jaque? A única pergunta que eu fiz para ele? Meu querido, assim, se eu chegar agora lá na casa da tua mãe, 16 anos, estagiário de ensino médio, chegar lá na casa da tua mãe, 17, acho que ele tem. Chegar lá na casa da tua mãe e perguntar para ela se eu posso olhar teu quarto, como é que eu vou encontrar ele? Pai, tu ferrou muita gente. Como é que eu vou encontrar ele? O que é inegociável? A organização. Como ele é para a secretaria. A cara da minha empresa. Vai estar trabalhando ali. Não diretamente secretário, mas vai estar trabalhando ali, digitalizando, fazendo. Se ele não é organizado, como é que vai ficar minha secretaria? E aí tu não precisa perguntar, você é organizado? Sim. Né? Quem vai dizer que não é? Né? Nós não vamos dizer que não somos, sim, porque na nossa organização nós somos. Não, porque ir para frente todo mundo quer tudo, né? Não é uma mentira. E ele descreveu o quarto dele de uma forma muito brilhante. Muito brilhante, porque, na verdade, ele realmente me conduziu no quarto dele. Tá? E ele disse, e daí eu tive que rir, porque ele disse assim, a toalha não está em cima da cama, doutora. A toalha está, porque senão a minha mãe me mata. Daí eu disse, é isso que todas as mães fazem quando a gente deixa a toalha dentro da cama. Uhum. Mas ele me conduziu, ele disse, eu entro, tenho minha cama, eu arrumo minha cama antes de sair para a escola. E lá no canto tem a caixa de brinquedo das minhas irmãzinhas gêmeas, ele disse que tinha irmãzinhas gêmeas, que tem 2 anos, então esse provavelmente não vai estar organizado, porque elas sempre bagunçam essa parte.
Tenho o meu computador, que tem videogame, né? Porque eu preciso ter um videogame. E aí ele foi me descrevendo um quarto simples, uma forma de falar simples. E me pareceu muito verdadeiro. Não fui na casa dele, não pedi para a mãe dele, que eu conheço, inclusive, me dizer. Mas só fazendo um parênteses, a gente já está no fim, mas esses dias eu estava vendo o Guto Galamba, que tem coisas que de amor e ódio, né? Uhum. Ele adora criar polêmica. Mas ele estava dizendo que se ele fosse fazer um processo seletivo, ele ia pedir para a pessoa fazer lá, não me lembro que atividade, e que a pessoa encontrasse para ele, trouxesse para ele um pinguim. E aí, aí ele disse assim, e ele colocou isso, ele estava em dúvida entre duas pessoas. E aí diz que uma das gurias pega e diz assim, mas esse pinguim tu quer vivo, é bicho de pelúcia, não sei, ele está contratado. Porque ele disse assim, a outra veio me dizer assim, mas como assim um pinguim? Não tem pinguim, nós estamos no Brasil, não tem. E ele disse Exatamente. assim, eu não estava querendo que ela trouxesse o pinguim, eu estava querendo saber o que a pessoa ia me responder. Eu dava risada, né, porque realmente, claro, né, eu não recomendo fazer isso, Fazer. tá, pessoal? Não acho que seja essa a prática de seleção, eu acho que a gente pode fazer formas diferentes, mas que realmente a pergunta dele, de uma certa forma, traz aquilo que é importante, que é eu quero alguém com foco e solução, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é o momento humor. Mas eu acho que é isso, entende? Já que a gente construir o Sim. que a gente quer. O que quer e essa questão, gente, de inegociável, vocês têm que pensar. Se Uhum, vocês não sabem o que é, uhum, tentem pensar sobre o que é. uhum, Porque, já que vou te dizer, inúmeras pessoas eu pergunto o que é inegociável para a tua empresa. Elas não uhum, sabem me responder. uhum. E aí? Sim, E aí não tem como se queixar de quem está trabalhando com elas. sim. Porque elas não sabem para elas, vão saber, né? Então a gente precisa ter isso claro. É uma coisa. E o Alexandre, meu marido, que também já teve aqui em alguns episódios anteriores, o Alexandre seguido traz isso, porque como ele trabalha com segurança, na área de segurança, ele seguido coloca a diferença entre segurança ser um valor e ser prioridade. Porque quando é prioridade, faltou dinheiro, eu Hum, deixo assim, vamos usar meios mais baratos. Quando é valor, bom, eu vou tirar de outras contas, mas eu não tiro dessa. Mas esses são os desafios e são reflexões. E, Ana, obrigada por vir. Né? Tu Ai, foi muito bom. veio de longe, mas Vim, hoje a estrada faz parte do faz teu. parte, É faz isso, é a tua parte. congruência, né? Aham. É Ai, a realmente. palavra. Gente, só um parênteses. Essa palavra, a Jaque me ensinou. Na verdade, eu conheci a palavra, mas eu quero dizer que a Jaque me ensinou ela de uma forma muito linda. Muito linda. Ela disse para mim, tu é uma pessoa congruente. E eu fui procurar e pesquisar e me aprofundar na palavra. E eu descobri que muita coisa não deu certo na minha vida, ou deu certo por um tempo e depois não deu mais, por conta da congruência, que é tão forte para mim, que é um valor tão forte para mim. E nos meus valores, ela está. Ela está nos meus valores, na seleção dos meus valores principais, ela está. Coisa boa. Olha só. Coisa boa. Mas realmente é É. congruente. Que é essa. E eu acho que esse é outro ponto que as pessoas podem gostar ou não gostar de ti. E de Uhum. novo, as pessoas são diferentes. Isso é uma verdade. Agora, o aspecto é quando não existe essa congruência, onde eu quero ser quem eu não sou, onde a gente está defendendo valores que não correspondem ao teu dia a dia. Então, esses são os aspectos que enlouquecem as pessoas, que fazem sofrer e que criam realmente a tal da toxicidade. Obrigada mais uma vez, um Eu que agradeço. estar junto. Nós temos projetos que estão saindo juntas, né? Eu fico bem feliz que essa parceria ela vem de longa data e ela segue. A gente tem novidades e como a gente usa as redes, Aham. vamos estar seguidamente avisando as pessoas desses nossos projetos junto, unindo a experiência de gestão e eu podendo colaborar com os aspectos da Da psicologia, da psicologia. saúde mental. Coisa boa, Ana. Obrigada mais uma vez. Gente, falamos aqui que gestão não é sobre perfeição, né? Gestão é sobre intencionalidade, é sobre responsabilidade, é sobre maturidade emocional. Eu realmente espero que essa conversa possa ter inspirado vocês e que se vocês gostaram e não estão inscritos nos canais, tem o canal do YouTube da Band. Vai lá, é rapidinho, são segundos. Porque pode assistir tanto pelo meu canal, que é o Jaqueline Mânica no YouTube, ou pelo da Band. Você vai estar, ele primeiro ele vem pelo da Band. E se você gostou, se inscreve, compartilha, deixa o comentário,
porque esses algoritmos são importantes para nós, para que a gente possa estar chegando no máximo de pessoas. Então, obrigada pela escuta até o momento e até a próxima.